Eu vos quero saudar com a paz do Senhor nesta linda terça-feira, onde nós vamos estudar, focados na EBD, a nossa segunda leitura diária em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e o 21, que tem assim como texto, ou seja, com o tema, viver para Cristo dá sentido à vida e sustenta a missão. Filipenses, eu amo muito essa carta, ela do capítulo 1, versículo 20 e 21, apresenta uma das declarações mais profundas do apóstolo Paulo acerca do propósito da vida cristã. Veja bem, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido em meu corpo. É uma contextualização, não vamos dizer assim, de uma tradução, né? Seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, palavras do apóstolo Paulo. Ele escreve aos Filipenses em uma situação de prisão, incerteza quanto ao seu futuro. Entretanto, suas circunstâncias não determinam o propósito da sua existência. Mesmo diante da possibilidade da morte, Paulo permanece confiante de que sua vida pertence a Cristo. O texto nos ensina que quando Cristo ocupa o centro da existência, a vida ganha propósito, a missão permanece firme e até as circunstâncias difíceis podem ser enfrentadas com perseverança. Podemos observar, em primeiro lugar, Paulo tinha como objetivo engrandecer a Cristo, não era outro. No versículo 20 ele declara, Cristo será tanto, veja bem, agora como sempre engrandecido no meu corpo. A expressão engrandecido não significa tornar Cristo maior do que ele já é. Não. Cristo não precisa ser aumentado em sua glória. O sentido é que Paulo desejava tornar Cristo conhecido e honrado por meio de sua própria vida, a sua própria fé, o evangelho que ele pregava. O corpo aponta para a existência concreta do apóstolo. Paulo queria que suas palavras, atitudes, sofrimentos, serviços e testemunho apontassem exclusivamente para Cristo. Paulo não pergunta primeiro o que será melhor para mim. Ele considera como Cristo será glorificado através de mim. A verdadeira missão começa quando deixamos de viver para a nossa própria exaltação e passamos a viver para a glória de Cristo. Nossa família, trabalho, ministério, relacionamentos e testemunho deve comunicar quem Cristo é. E outra coisa foge da regra. Em segundo lugar, a fidelidade de Cristo não depende das circunstâncias. Está no versículo 20. Paulo estava preso, mas sua fé não estava presa. Ele não sabia exatamente como terminaria sua situação, porém sabia qual deveria ser o resultado espiritual dela. Cristo seria glorificado. Maravilha. Essa perspectiva é extraordinária quando a gente medita, né? Paulo não condicionava sua fidelidade a circunstâncias favoráveis. Se fosse libertado, serviria a Cristo. Se continuasse preso, testemunharia de Cristo. Se enfrentasse a morte, ainda, veja bem, Cristo seria glorificado. Isso demonstra que a missão cristã não é sustentada pela facilidade das circunstâncias, mas pela certeza da presença e do propósito de Deus. Existem momentos em que as circunstâncias parecem limitar nossa capacidade de servir. Porém, a fidelidade cristã não depende de um cenário perfeito, absolutamente não. Essa frase significa que Cristo não era apenas uma parte da vida de Paulo. Cristo era o centro e a razão de sua existência. Paulo não estava dizendo simplesmente que vivia para falar de Cristo. Sua declaração é mais profunda. Sua identidade, seus valores, suas decisões e sua missão estavam completamente orientados por Cristo. Viver para Cristo significava servir, pregar, sofrer, perseverar, amar e permanecer fiel ao Evangelho. Portanto, o cristianismo não deve ser reduzido a uma atividade simplesmente religiosa. Cristo precisa ser o centro da própria vida. Quando Cristo é apenas uma parte da nossa vida, nossa fé pode ser facilmente afetada pelas circunstâncias.
Mas quando Cristo é o centro da nossa vida, encontramos sentido mesmo nos períodos difíceis. Quem encontra em Cristo a razão de viver, encontra também forças para continuar cumprindo sua missão. Essa que é a verdade. Em quarto lugar, Paulo diz que o morrer é ganho. Que coisa, né? No versículo 21, parece ser até uma loucura, né? Versículo 21, Paulo acrescenta, e o morrer é ganho. Essa afirmação não representa masoquismo, desprezo pela vida. Não, pelo contrário. Nos versículos seguintes, Paulo demonstra que reconhece o valor de continuar vivendo e servindo. O ponto é que, para quem pertence a Cristo, a morte não representa a derrota final. Paulo compreendia que sua esperança não estava limitada à existência terrena. Por isso, a segurança não dependia de preservar a própria vida a qualquer custo, mas de permanecer pertencendo a Cristo. O apóstolo estava diante de duas possibilidades: continuar vivendo para servir ao Senhor ou partir para estar com Cristo. Em ambas, Cristo permanecia sendo o seu fundamento. A esperança cristã, meus queridos, transforma nossa verdadeira maneira de enxergar a vida. A prisão não anulou a missão de Paulo. A oposição não anulou sua missão. A possibilidade da morte não anulou a sua missão. Isto nos ensina que a missão não é sustentada pela ausência de problemas, mas pela presença de Cristo e pela certeza de que nossa vida pertence a Ele. Quando estudamos Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21, nos apresenta uma das maiores convicções da vida cristã. Quando Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Ele encontrou em Cristo o verdadeiro sentido da existência, a razão do serviço e a força para preservar, perseverar firme. A pergunta que o texto coloca diante de nós é: quem ocupa o centro da nossa vida? Qual é a prioridade nossa? Se Cristo é apenas uma parte da nossa vida, facilmente perdemos a direção quando surgirem dificuldades. Não vou para o culto hoje não, porque está frio, está com calor, trabalhei muito à noite. Fim de semana não vou para a escola dominical não, porque eu vou levar meus filhos para o lazer. E os filhos crescem distante da obra e da casa de Deus. Mas se Cristo é o nosso viver, então encontramos propósito para servir, força para perseverar e esperança para enfrentar qualquer circunstância. Viver para Cristo dá sentido à vida e sustenta a missão. Quando Cristo é a razão do nosso viver, nenhuma circunstância consegue cancelar o propósito da nossa missão. Focados na EBD, e nós estaremos amanhã, na linda quarta-feira, comentando mais um texto bíblico para abrilhantar a sua escola bíblica dominical na lição de número 8. Um abraço e até a próxima.